Vamos voltar a falar da reforma tributária que foi aprovada no plenário do Senado ontem. A proposta vai mexer principalmente com os impostos que a gente paga sobre o que nós consumimos no dia a dia. Apesar de bem recebida por empresários, gera preocupação entre governadores, sobretudo no Sul e no Sudeste. A Letícia Miyamoto explica por quê. O texto da reforma tributária prevê a substituição de 5 tributos por 3. ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS virão imposto sobre bens e serviços, o IBS, contribuição sobre bens e serviços, a CBS e imposto seletivo. Além disso, a reforma cria 2 tipos de cesta básica. A primeira, chamada de cesta básica social, possuirá alíquota zero com produtos de primeira necessidade, contemplando entre 30 e 35 produtos, ainda não definidos. A segunda, chamada de cesta básica estendida, terá cobrança de uma alíquota reduzida de 40% em relação à alíquota padrão, com mecanismo de cashback na devolução do imposto para famílias inscritas no CadÚnico. Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o Brasil tem muito a comemorar com a aprovação do texto. Segundo ele, ganharam os pequenos negócios que tiveram um Simples Nacional preservado e toda a população que tem a perspectiva de um produto interno bruto maior em pelo menos 12 pontos ao longo de 15 anos. O ex-governador de São Paulo, João Dória, escreveu numa rede social: a reforma tributária aprovada pelo Senado foi um passo positivo para o Brasil. A simplificação tributária vai estimular novos investimentos, gerando mais empregos, renda e prosperidade. Mesmo não sendo a reforma ideal, ela é a reforma possível. Pouco antes da votação, governadores do Sul e Sudeste discutiram pontos da proposta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na saída, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, questionou o aumento de poder do Congresso sobre o Conselho Federativo, responsável pela divisão da arrecadação do IBS entre estados e municípios. Uma coisa é nós cedermos parte da autonomia dos estados, da definição da política tributária, a um conselho onde vão estar participando representantes dos governos estaduais, né? Então, pessoas que representam governos que têm a obrigação de arrecadar e pagar as contas. Outra coisa é isso ser definido no âmbito do Congresso, pelos senadores e deputados, que têm o nosso respeito, mas não são os responsáveis pela arrecadação e pela despesa, pelo equilíbrio das contas. Então, ceder a autonomia dos estados para o Congresso, que infelizmente tem feito muitos movimentos, historicamente reconhecidos, de colocar mais despesas para os entes federativos e, infelizmente, recentemente episódios de retirar receita dos entes federativos, nos gera muita preocupação. O entendimento dos governadores é que o relatório apresenta medidas que geram desconfortos para estados do Sul e do Sudeste. Entre elas, a retomada do incentivo automotivo para outras regiões, o que poderia causar um desequilíbrio concorrencial. A reforma tributária, ela tem como uma das suas missões acabar ou próximo de zerar a guerra fiscal. Este novo relatório, ele aumenta a guerra fiscal entre os estados, divide as regiões, isso é muito ruim. A preocupação que nós temos com a sustentabilidade, que foi inclusive um tema do nosso último encontro dos estados do Sul e Sudeste, para que a gente pudesse avançar nessa pauta da sustentabilidade, criar um mecanismo para poder incentivar a indústria, também partir para isso. Nesse relatório, ele incentiva a produção de veículo a combustão, que é algo que o mundo está indo ao contrário. Então, também nos posicionamos nesse sentido também contra aquilo que foi colocado. Alguns incentivos também na questão agrícola, de insumos e também componentes, autopeças. Isso também cria um desequilíbrio entre os estados. Para o governador do Rio, Cláudio Castro, a ideia é que seja aprovada uma reforma que atenda ao país inteiro, fomentando o desenvolvimento de todas as regiões brasileiras. Recebemos mais uma vez Jason Vieira, economista, para analisar a reforma tributária. Bom dia, Jason. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, passou no plenário do Senado, como já era esperado. Foi uma votação um pouco menos avantajada do que foi na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, mas enfim. A gente estava acompanhando agora na reportagem que muito se falou que uma promessa
da reforma tributária seria acabar com a guerra fiscal. Mas a gente está acompanhando muitos governadores, principalmente do Sul e Sudeste, reclamando da manutenção de benefícios fiscais para Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Como você avalia a proposta que passou e que deve ser confirmada na Câmara dos Deputados nesse ponto? A gente já conversou, inclusive, isso terça-feira. Sim. Nós observamos agora que a questão da meia entrada, ela continua de certa maneira. Ou seja, uma parcela dos que vão pagar menos acabam transferindo o ônus para aqueles que vão pagar mais, que são os estados do Sul, Nordeste, do Sul e Sudeste. Não há novidade em relação a isso. Obviamente, a votação, o quanto ela foi apertada, preocupou o governo, porque agora ela vai para a Câmara, onde o governo não tem maioria, e na Câmara, provavelmente, essa reforma ela vai ser fatiada na sua votação, e nesse fatiamento é que nós vamos entender o quanto essas demandas de determinados estados pode ser cumprida ou não. Jason, uma vez conversando com o Bernardo Api, bem antes do dia da aprovação, ontem, ele dizia o seguinte: olha, só a aprovação da reforma tributária, a carga não vai diminuir. A carga não vai diminuir. Mas só a aprovação da reforma tributária deve reduzir em mais ou menos 10% o custo da empresa para recolher o imposto, que é o fato de a reforma desfazer os nós e facilitar a vida do setor produtivo, por exemplo. Faz sentido isso? Faz sentido. Inclusive, voltando à terça-feira, como nós conversamos aqui, nós temos pelo menos 6 meses para o empresário pagar impostos. Não que ele trabalhe 6 meses para pagar os impostos. É para pagar no sentido da burocracia que ele incorre para pagar os impostos no Brasil. Então, nesse sentido, diminui custo. Diminui custo. A reforma em si, ela é muito positiva no sentido, primeiro, da desburocratização, da democratização, porque nós não sabemos quanto nós pagamos de impostos no Brasil e, para piorar, não só não sabemos quanto pagamos de impostos, boa parte desses impostos, como os governadores muitas vezes têm reclamado, não vão para o seu destino correto. Nós temos, por exemplo, carimbado dentro dos gastos do governo saúde e educação, mas nós sabemos que muitas vezes esse dinheiro chega carimbado nessas instituições de saúde e de educação e não é o foco que essas empresas precisam, que esses entes precisam. Ou seja, o Brasil tem um problema tributário que não vem não só da arrecadação, mas também da distribuição dos recursos. Muitos especialistas que a gente tem ouvido, inclusive você também, Jason, nos últimos dias, têm alertado para o perigo de aumento de carga tributária. A gente está com uma previsão, o governo estima que vai haver um IVA de 27,5% com uma ampliação dos regimes especiais. Mas há também um entendimento que esse período de transição, até que os novos impostos, o novo sistema esteja completamente em vigor, é justamente para avaliar o valor da atual carga tributária e equiparar esse valor ao novo sistema também. Com base nisso, não parece contraditório se o objetivo da transição é manter a mesma carga tributária, que haja um aumento como que foi aprovado, se isso for mantido na Câmara dos Deputados? O maior problema que nós estamos falando, por exemplo, 27,5% seria um dos maiores IVAs do mundo. Sim. Isso é muito elevado. Mas nós já pagamos muito. Mas nós pagamos, em média, 34,4% de impostos. Significa que vai melhorar a situação com 27,5%? Não necessariamente, porque os impostos, na verdade, eles são distribuídos na cadeia de maneira diferenciada. O importante, primeiro, é tirar os impostos em escala. Estes são os piores e, como nós citamos também anteriormente, uma reforma nota 5, como é essa reforma atual, ela podia ser uma nota 7, como o ministro queria, ela podia ser uma nota 10, como todos queríamos, mas efetivamente uma reforma nota 5 é melhor do que o 0 que nós tínhamos anteriormente. Então, a redução das burocracias é um ponto muito importante. E não só a redução das burocracias, mas também o processo todo em si de distribuição entre os entes federativos, agora com o Fundo de Desenvolvimentos Regionais, como vai ocorrer, também começa a se tornar importante. Mas o problema é que a carga em si, a 27,8%, ela ainda continua muito parecida com a carga a 34%, por conta de como isso é distribuído, não só entre os arrecadadores de impostos, mas também entre os devedores. Jason, para encerrar, a gente ouve frequentemente, há muito tempo, que pobre paga mais imposto do que rico no Brasil. Com a tributação de offshore, fundo especial, com a reforma tributária aprovada ontem, com a iminência da discussão sobre reforma do imposto de renda, essa lógica vai mudar? Não necessariamente, porque o maior problema no Brasil não é necessariamente, por exemplo, os impostos sobre ricos. Offshore vai gerar um problema por conta
da sede de onde está o dinheiro, ou seja, isso pode se conflitar com os impostos que já são cobrados no local onde está sendo investido o dinheiro. Temos também o problema da retirada dessa escala, por exemplo, de alimentação. Esse é um dos problemas. O pobre em si, ele paga mais imposto porque a base de consumo dele, vis-à-vis o seu salário, ela é muito maior. Ou seja, a alimentação tem muito imposto no Brasil, mais do que a média mundial. Serviços também tem muitos impostos no Brasil, que acaba sendo maior que a média mundial. E aí, por conta da proporção de salário, o pobre realmente acaba pagando muito mais. Obrigado, Jason. Obrigado, até a próxima. Semana que vem, Jason. Semana que vem. Opa, não teve até a próxima hoje. Muito obrigada, bom fim de semana. Agora eu vou chamar os nossos analistas do dia para a gente falar um pouco mais sobre expectativas de uma conclusão da votação na reforma tributária no Congresso Nacional. Luiz Felipe Dávila, Cristiano Beraldo conosco. Bom dia para vocês, bem-vindo. Dávila, começo com você, é sua praia falar de economia. O que você achou da votação de ontem, que foi, como eu até citei agora há pouco, um pouco mais apertada ou muito mais apertada do que foi na CCJ? E o que você espera agora dessa discussão na Câmara dos Deputados? Bom dia, Lívia, Rafael, Beraldo, bom vê-lo novamente aqui no Jornal da Manhã também e aos nossos ouvintes. O primeiro ponto é o seguinte, a votação foi apertada, mostra que o governo teve dificuldade de reunir os votos necessários e isso vai complicar ainda mais na Câmara. Mas eu queria fazer duas reflexões aqui sobre a reforma tributária. Primeiro, o Brasil precisa mesmo de uma reforma tributária para simplificar regras, para padronizar as regras tributárias com o restante do mundo. O Brasil tem hoje o pior sistema tributário do mundo, segundo um Banco Mundial. Para ter uma ideia, Lívia, nós gastamos 1.500 horas por ano para cumprir com obrigações tributárias, quando a média do mundo é de 150 horas. Nós temos um sistema tributário atual que 75% do PIB é judicialização tributária, quando a média dos países da OCDE é 0,28%. Então é óbvio que precisamos mexer nesse sistema tributário, porque ele é desastroso para a produtividade e competitividade brasileira. O problema é que a virtude dessa reforma, que seria simplificar regras, acabou não acontecendo. Por quê? Por causa desses regimes de exceção. Nós começamos a ceder para o corporativismo, para os lobbies, e conseguimos criar novamente a complexidade, que era justamente o propósito da reforma, remover as complexidades. Então, essas complexidades, ou essas exceções, o que fez, Lívia? Vai fazer com que o Brasil tenha o IVA mais alto do mundo, o que é um total absurdo. Então, o que nós precisamos fazer na Câmara ainda é determinar um teto desse IVA para frear justamente o apetite do corporativismo, que sempre quer um regiminho especial. É isso que nós temos de fazer. E esse teto deveria ser o IVA de 20%. Aí sim nós teremos simplificação de regra com um IVA decente para um país emergente. Beraldo, qual a sua avaliação sobre a aprovação da reforma? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Lívia. Bom dia, Dávila. Prazer revê-lo também. Bom, a gente tem nessa reforma tributária um pedaço de tentativa de solução de um problema que é crônico no Brasil. A gente, na verdade, não está começando pelo começo. O fato é que a carga tributária brasileira ela é extremamente pesada, ou seja, há muita arrecadação para o governo, mas o serviço público é muito ruim, a infraestrutura é muito ruim, a gente tem uma relação entre contribuinte e universo público tomado pela ineficiência. Basta ver que hoje uma pessoa que vai fazer um recolhimento de imposto federal, preencher uma DARF, você tem que preencher manualmente, é você que tem que dizer tudo, e se tiver qualquer coisa errada, você é punido como contribuinte. Então, não pode ser assim. Essa reforma tributária, com as inúmeras exceções que foram abertas, como citou o Dávila, ela não tem contrapartida. Então, vou dar um exemplo.
você dá isenção tributária para as escolas. Conceitualmente é bom, olha, educação, é importante que você tenha uma educação acessível. Mas cadê as metas para essas instituições de ensino? Como é que a gente vai saber que essas instituições de ensino não são meras coletadoras de dinheiro? Qual é o compromisso que elas têm com a qualidade do ensino, em cessar a doutrinação que a gente vê nas escolas? E por aí vai. Então nós precisamos essencialmente da reforma administrativa para diminuir o peso e o custo do Estado, para que depois a gente não precise ter o IVA com o maior índice, com a maior tributação do mundo, com o maior nível de tributo do mundo, para cobrir o custo de um Estado ineficiente. Então, não resolverá o nosso problema. É um passo, mas vários outros muito importantes precisam ser dados para que o Brasil melhore de fato.